E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Estamos aqui. Opa, desculpa. Estamos aqui estudando o Evangelho de Marcos e nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Graças a Deus por isso. Nós já estudamos o livro de Mateus e agora estamos no livro de Marcos. E tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Acredito que para quem tem acompanhado também. E eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição, na descrição desse vídeo, para você poder acessar essas outras playlists e poder acompanhar aí o estudo da Palavra de Deus. Porque uma vez por semana, todos os sábados, sai vídeo aqui no canal especificamente sobre um capítulo da Bíblia. E agora nós estamos no capítulo 5 de Marcos, na nossa caminhada de 1189 semanas. Para você entender isso melhor, vai lá, assiste os outros vídeos que vai ser bom demais ter você aqui comigo, tá bom? E antes de começar mesmo o capítulo, gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva nesse canal, curte, compartilha, comenta se quiser. Estou aqui no desejo, né, de transmitir, de mostrar a palavra de Deus. Não leio versículo por versículo, eu trago assim um panorama e algumas coisas que saltam do texto e que tem me abençoado muito. Eu espero que abençoe a sua vida. E nós chegamos aqui no capítulo 5 e é interessante porque esse capítulo ele trata sobre quanto vale uma vida para Jesus. É basicamente isso que a gente vai ver nesse texto. Quanto vale uma vida para Jesus? E quanto vale uma vida para Satanás? Porque nesse texto nós vemos que Jesus ele se esforça, ele vai até as pessoas, ele se compadece, e aí há três histórias, né? O primeiro é o Gadareno, que é um homem que é de uma região de Gadara, né? E aí ele está endemoniado. A situação dele é caótica. E o que Jesus faz por esse homem? Jesus vai até ele. O final do capítulo 4, nós vemos que Jesus ele estava lá na região de Israel, né? Na região da Galileia. E aí ele pega um barco e vai para essa cidade gentílica. E nessa travessia, Jesus ele está cansado, ele é homem, nós sabemos, Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Jesus então dorme. E uma tempestade se levanta no mar. E os discípulos, que a maioria eram pescadores, eles tinham muito conhecimento a respeito do mar e das épocas e dos ventos, eles ficaram apavorados com a fúria da onda, com a fúria do mar. E eles acordam Jesus e Jesus fala, repreende eles da sua pequena fé e repreende o vento e repreende as ondas, e aí há uma calmaria. Porque Jesus ele é senhor da natureza e ele comanda a natureza. E aí ele chega nessa cidade. E quanto vale, né, uma vida para Jesus? Jesus chega nessa cidade e Jesus vai de encontro àquele homem. Assim como Jesus fez por nós, Jesus ele vai ao nosso encontro quando nós andamos perdidos longe do Senhor. E Jesus ele atravessou esse mar em fúria, ele atravessou a incredulidade dos seus discípulos, ele atravessou qualquer barreira para se encontrar com este homem que estava acorrentado, aprisionado por Satanás. Porque quanto vale uma vida para Satanás? Não vale nada. Satanás despreza o ser humano. Satanás, ele está convicto e ele está focado em humilhar o ser humano, em algemar o ser humano, em escravizar o ser humano, em fazer do ser humano algo pior do que os próprios animais. E ele está disposto a destruir a vida do ser humano. Então é um contraste radical. Jesus ele veio para dar vida, para dar liberdade, para dar total livramento, para restaurar vidas, para transformar vidas, para redimir vidas. Mas Satanás, ao contrário, ele quer aprisionar as pessoas e levá-las consigo para o lugar eterno de perdição. E Jesus chega lá, e aí os demônios veem Jesus e eles ficam aterrorizados, porque eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Eles ficam aterrorizados e eles pedem para Jesus que não os torture. É o versículo 7. Então
soltou um forte grito, os demônios, e disse assim: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Em nome de Deus, né? Eles usam aí o nome do Deus Altíssimo, clamando por um alívio, por um alento e para não serem atormentados, né? Pois Jesus já havia falado aos espíritos: saia deste homem, espírito imundo. E aí, Jesus pergunta, é a primeira vez e única que Jesus trava um diálogo ali com os demônios, e Jesus pergunta qual é o nome deles. E eles dizem que eles são legião, porque havia um número ali muito grande de demônios aprisionando esse homem. E esse homem, ele vivia de uma forma terrível. Quanto vale uma vida para a sociedade, né? A sociedade aqui dele tentou algemá-lo e usando correntes para segurá-lo, mas quando a pessoa está possessa, ela é tomada por uma força muito grande, sobrenatural. E esse homem quebrava essas correntes. Esse homem andava nu. Esse homem andava longe da sua família, longe da sociedade. Esse homem vivia lá no cemitério, sem roupa e num estado caótico, num estado terrível de possessão demoníaca mesmo. E esses demônios, eles pedem a Jesus para não serem torturados, para não serem lançados no abismo. E aí tinha uma manada de porcos, que havia centenas de porcos ali. E aí os demônios pedem para Jesus para serem lançados então, para serem mandados para aquela manada. E Jesus então concede esse pedido e os demônios vão para essa manada, entram nesses porcos. E quando eles entram, obviamente os porcos são tomados de um pavor por essa força maligna, por esses espíritos que estavam neles, e eles correm em disparada, e eles caem do precipício e morrem no mar, porque lá era uma região costeira com esse paredão altíssimo, e esses porcos caem desse paredão e morrem. E aí então os demônios, sem dúvida nenhuma, foram lançados, né, no local que eles habitam, um lugar de pavor, de tormento, chamado inferno, né? Um lugar muito terrível. E esse homem, então, ele se vê livre. E é interessante porque Jesus, ele concorda com os demônios ao permitir que eles vão para esses porcos. Jesus, ele concorda com a multidão, porque uma multidão chega até ele, essa multidão dos gadarenos, e aí essa multidão clama, suplica para que Jesus fosse embora. Quanto vale uma vida para uma multidão? No caso aqui, a multidão mostra que a vida não valia nada, porque eles ficaram decepcionados, eles ficaram chateados, porque os porcos, eles tinham perdido os porcos. Então eles davam mais valor a porcos, porque trariam um retorno financeiro, do que um homem que acabara de ser liberto. Aquele homem, a multidão viu o que aconteceu com ele. Quando Deus o libertou, ele tomou um banho, ele vestiu uma roupa, ele penteou os cabelos, a fisionomia dele era diferente, ele estava liberto. Ele estava tomado de alegria, tomado de paz, da presença magnífica que Deus atua naqueles que ele liberta. E o que a multidão fez? Falou para Jesus sair dali. E Jesus então concorda também com eles. E Jesus então sai daquela região, porque Jesus ele foi especificamente salvar aquela vida. Jesus veio especificamente para salvar você, para salvar a mim. E qual será a nossa reação diante dele, né? E aí, esse gadareno então implora para Jesus para ir com Jesus. Olha só que legal. Implora: Jesus, eu quero ir com o Senhor. E o que Jesus fala? Não. Jesus concordou com os demônios, concordou com a multidão, mas com esse homem Jesus não concordou. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai ficar aqui. E aí os estudiosos sabem que essa região era composta de 10 grandes cidades, e esse homem se tornou um missionário na sua região, proclamando as verdades de Deus, porque Jesus falou: olha, você fica aqui e você fala o que aconteceu. E ele era um testemunho vivo, um testemunho claro, um testemunho que todo mundo percebia. Este homem vivia uma vida de escravidão, nu, algemado, endemoniado. Agora ele é liberto, ele é transformado e tudo na vida dele mudou. Ele se tornou um missionário naquela região. E Jesus disse: olha, não, eu não quero que você venha comigo. Eu quero que você me leve, né, como portador da minha mensagem para essas
regiões. Então esse Deus é um Deus extraordinário. E essa dinâmica extraordinária continua. Porque aí Jesus volta para Galileia e aí uma multidão se aproxima, a multidão chega até Jesus e a multidão pressiona Jesus, aperta Jesus e aí um mestre da lei chamado Jairo, ele era líder da sinagoga, ele se aproxima de Jesus e faz um pedido para Jesus. E aí, Jesus interage com essas duas pessoas. Há uma multidão, mas Jesus interage pessoalmente. E nosso relacionamento com Jesus, será que é de multidão ou é pessoal? Como nós temos nos aproximado de Jesus? Fica aí a pergunta. Existia Jairo, que era o líder da sinagoga, um líder religioso, e uma mulher anônima. Então, esses dois personagens aparecem. Ela era excluída da comunidade religiosa, enquanto Jairo era líder da comunidade religiosa. Por quê? Porque essa mulher tinha uma hemorragia. A hemorragia, segundo a lei judaica, ela deixava a mulher impura. E essa mulher aqui, ela tinha 12 anos que ela estava impura, que ela estava excluída da sociedade. Jairo era rico, essa mulher, perdeu tudo, todos os seus bens em busca da saúde. Jairo tivera a alegria de, por 12 anos, ser pai de uma menina. Olha só que história interessante. 12 anos os dois. Aqui em Marcos não fala a idade da menina, mas lá em Lucas, capítulo 8, se eu não estiver enganada, fala sobre a idade dessa menina. Então Jairo vem até Jesus e fala: Jesus, minha filha está profundamente doente, minha filha ela vai morrer. Ela não tem jeito para ela. E aí aquela multidão, e Jesus fala: não, eu vou na sua casa. E aí surge uma mulher que toca em Jesus. E ela tocou em Jesus com fé. E aí Jesus disse que deles tinha saído poder. E quem me tocou? Jesus pergunta, né? E os discípulos falam: mas Jesus, a multidão que está te apertando, e só pergunta quem te tocou. É porque aquela mulher tocou em Jesus de forma diferente. Há maneiras diferentes de seguir a Jesus. Há aqueles que seguem a Jesus na multidão, apático, olhando, mas sem interagir com Jesus, sem se relacionar com Jesus. E há aqueles que têm um relacionamento com Jesus intencional. A pessoa vai até Jesus em oração. A pessoa vai até Jesus na palavra dele. E a pessoa então toca Jesus. E essa mulher tocou. E o texto fala que ela estava amedrontada. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contudo, contou o que havia feito. Então essa mulher, por que ela estava assim? Porque uma mulher no estado dela, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. No estado dela, a hemorragia a tornava impura. Ela não podia ter relacionamentos, ela não podia ter amizades, ela não podia tocar numa pessoa, porque se ela tocasse na pessoa, a pessoa se tornava impura. Mas quando nós tocamos em Jesus, o que acontece é que nós nos tornamos puros, porque Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Jairo teve uma menina, 12 anos ele foi pai de uma menina e agora a menina estava morrendo. Essa mulher, por 12 anos, ela foi impedida de ser mãe. Ela foi impedida talvez de casar. Ela foi impedida do convívio social. Enquanto Jairo tinha um convívio social, tinha uma posição, tinha relacionamentos, essa mulher não tinha nada do que Jairo tinha. Mas Jairo agora está sentindo tudo se perder, porque a sua filha querida está morrendo. E essa mulher sente a dor da perda todo momento, porque ela tem essa hemorragia que a impede de tudo. E o que acontece? Jesus fala para ela. Jesus disse: filha, olha só, que carinho de Jesus. Filha, sua fé a curou, vá em paz. Seu sofrimento acabou. Que coisa linda, né? Jesus, ele curou essa mulher. Curou ela emocionalmente. Ela que era desprezada sentiu o amor de Deus ao chamá-la de filha. Emocionalmente ela foi curada. Ele diz que a fé dela a salvou. Esse ato dela de coragem de tocar no mestre. E Jesus a curou espiritualmente. Vá em paz. Jesus curou ela do seu pecado, que é a pior coisa que nós temos. E Jesus curou ela também fisicamente. Então a cura de Jesus ela é completa.
E a cura de Jesus se manifestou nessa mulher, restaurando a vida dela, talvez restaurando o casamento, talvez agora possibilitando ela gerar um filho, uma filha. E Jairo, a sua filha morre. E aí as pessoas chegam, Jairo, para de falar com o mestre aí, porque sua filha já morreu, já era, não tem solução. Que solução tem para ela? E aí Jesus fala, calma, eu vou até lá. E Jesus foi na casa de Jairo, e aí tinha uma multidão, e no versículo 40 fala que a multidão riu de Jesus. Olha só como a multidão é. Lá nos Gadarenos, a multidão falou para Jesus sair de lá. Aqui com a mulher, a multidão impedia ela de chegar até Jesus. Agora essa multidão ri de Jairo, ri de Jesus. Jesus fala, ela não está morta, ela só está dormindo. Mas ela estava morta, mas Jesus dizendo que ela estava dormindo, e agora ele tinha o poder de acordá-la, porque para Jesus uma pessoa morta é uma pessoa viva. Está na presença dele, está na frente dele, ele pode ressuscitar essa pessoa. E foi o que Jesus fez. Jesus disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se, com carinho. Jesus, ele ressuscita essa menina. Então, nesse capítulo, nós vemos situações impossíveis e que talvez você esteja vivendo. Talvez alguém da sua família ou você está aprisionado pelas algemas do diabo, que te enlaça, que impede você de avançar. Pecados têm te aprisionado, vícios têm te consumido, ou você ou sua família. E a gente vê não solução para isso. Como libertar uma pessoa que está escravizada com algum vício? Como libertar uma pessoa que está possessa de algum demônio? Como acontecer essa libertação? Jesus pode operar o milagre, Jesus pode operar o impossível. Outra situação, essa mulher anônima, essa mulher que tinha gastado todos os seus bens, a sua riqueza para tentar trazer cura, essa mulher, ela não era uma mulher passiva, uma mulher que não age, uma mulher que deixa a vida levar ela. Não, ela é ativa, ela lutou, ela correu atrás de médicos, ela se esforçou, ela foi até Jesus, ela enfrentou a multidão, mas ela não havia solução para aquela hemorragia, o que fazer? Mas ela foi até Jesus. Lá no Gadareno, Jesus foi até ele. Nesse caso, a mulher vai até ele. E Jairo também foi até Jesus. Jairo tinha uma situação impossível, a sua filha estava desfalecendo e morreu. E Jesus é a ressurreição e a vida. Então, nesse texto, a gente vê muito claramente de que o que nós precisamos, seja você influente, seja você uma pessoa rica, importante, seja você um Zé Ninguém, como a gente costuma dizer, né? Seja você alguém simples, alguém que irrelevante na sociedade, alguém que não tem muitos bens, seja você quem for, Jesus, ele vai até o nosso encontro. E nós precisamos, em contrapartida, ir até o encontro de Jesus e tocar com fé em Jesus. Porque o impossível ele pode fazer, ele pode realizar. Basta nós nos colocarmos na presença dele nesse momento. Agora, quando acabar esse vídeo, feche os seus olhos, busca o Senhor. O impossível ele pode fazer, ele pode nos libertar, ele pode nos curar, ele pode restaurar a nossa vida, ele pode nos dar uma vida eterna com ele. Foi isso que ele fez nessas pessoas que nós encontramos. Então, um texto fantástico, um texto onde a gente vê o poder maravilhoso e magnífico de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te conforte, seja lá a luta que você estiver passando. Que Deus te abençoe, muito obrigada por me acompanhar até aqui e que você possa continuar meditando nesse texto. E lembrando que sai vídeo aqui toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E eu espero que você seja abençoado por esses vídeos feitos neste canal, tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima.